Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao nosso canal, o programa Depois da Vírgula, e hoje estou passando por aqui para a gente bater rapidinho um papo sobre riscos ocultos de estrutura de mercado. Por que vamos trazer esse assunto e o que ele tem a ver com o estudo econômico ou microeconômico, por dizer? Bom, primeiro porque estruturas de mercado ajuda a definir a estrutura e a formação de preços num sistema econômico, ou seja, oligopólio, monopólio, oligopsônio, monopsônio, são estruturas de mercado que determinam a formação de preços e, evidentemente, determina qual é a posição do consumidor e da firma dentro desse processo. E por que a gente vai trazer esse papo rapidinho aqui e qual a importância dele e o conhecimento dele? Nós temos dois exemplos, principalmente dois exemplos recentes aqui no Brasil, que atestam riscos ocultos nessa estrutura de mercado. Vamos falar primeiro do Correio que vem enfrentando longos anos de penúria financeira, é uma empresa que vem enfrentando prejuízos sucessivos e vem tendo problema, obviamente, de financiar sua dívida. E o grande problema do Correio talvez esteja um pouquinho longe desse balcão de discussão, embora ele seja tão importante, que é a estrutura de mercado, a chamada última milha, né? Alguém vai perguntar, bom, última milha, o que significa isso? Bom, lá atrás pensou, né, para aumentar a concorrência, a abertura do mercado logístico de entrega de encomendas, e aí a participação de várias empresas estrangeiras e empresas com grande e larga experiência na entrega de encomendas. Todo mundo sabe que a atividade fim de uma empresa de correio, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, seja em qual lugar for, ela foi reduzida e foi conduzida a ser um natural concorrente de uma empresa que entrega encomendas, porque a circulação, evidentemente, de cartas e de mensagens, ela não participa mais deste mundo, né? Com a digitalização, esse serviço ficou absolutamente descontinuado praticamente. Então, uma empresa de correio, uma empresa como o caso o Correio no Brasil, ele concorre com empresas famosas, empresas de logística. Muito bem, onde eu quero chegar com toda essa história? As empresas de logística está acostumada, obviamente, a entregar encomendas e ela não tem, obviamente, uma estrutura nem parecida com a estrutura de uma empresa de correio. O correio tem uma função social, ele nasceu com uma outra lógica e o correio também não só entrega encomendas e cartas, mas faz outro tipo de trabalho social, sendo muitas vezes uma atividade bancária, basicamente, para pequenos municípios. E é exatamente isso que faz do Correio uma estrutura ameaçada, porque o Correio, ele é basicamente, estruturalmente, na sua atividade logística, ele é uma empresa muito pesada, incomparavelmente com as empresas de logística que a gente conhece aqui na cidade, no Brasil, nas grandes cidades. E por que essas empresas têm uma vantagem competitiva muito grande? Porque a sua estrutura para fazer esse trabalho é muito menor. E quando ele tem que fazer uma entrega ou usar uma estrutura mais remota, ele vai recorrer a quem? Ao Correio. Esse Correio que vai cobrar por esse serviço, seja ele qual for o preço, mas ele tem uma estrutura diariamente para manter ali. Então, como a gente chama da última milha? Na última milha, que é chamado lugares, ou seja, os trechos mais próximos das grandes cidades, onde existe uma infraestrutura enorme, onde existe oferta de transporte, é óbvio que esse é o filé mignon de todo o movimento de encomenda. Esse é o filé mignon. Todo mundo quer estar nesse mercado. Só que o Correio, ele tem uma estrutura que está
concorrendo com quem é ágil nesse mercado e também está nas atividades remotas. Portanto, ninguém quer operar com estrutura própria no interior do Pará, no interior do Piauí, no interior do Amazonas, no interior de Pernambuco. Todo mundo quer operar nas grandes capitais e na região centro-sul. É isso que é a grande diferença. Portanto, nós temos um problema de estrutura de mercado, um risco que não foi, quando foi pensado nessa abertura de mercado, o risco de canibalização dessa empresa. Essa empresa foi canibalizada por quê? Por conta dos custos, ou seja, ela tem vamos dizer assim, que ela participa de uma corrida onde, em vez de ela calçar tênis, ela calça botas de ferro. Portanto, ela não consegue ser competitiva por razões óbvias. Isso também não quer dizer que ela tenha que deixar de fazer essa atividade. Apenas isso é um dos grandes, se não o maior problema hoje da sustentabilidade econômica da empresa de Correios. Bom, falamos do Correio, agora vamos para uma outra questão bem polêmica, que é a Enel. A Enel, que é uma distribuidora de energia em São Paulo, e que está prestes a terminar a licitação dela, vai terminar agora em 2028, está em meio a um cancelamento de serviço, ou seja, as entidades, né, o Executivo de São Paulo está junto à ANEEL, tentando fazer com que impeça que essa empresa continue prestando serviço e a substitua. Mas o problema da Enel vai muito além, evidentemente, do modelo de negócio que ela presta, porque a estrutura em que ela foi colocada é muito parecida com a lógica do Correio. Ou seja, quando ela recebe a licitação, quando ela entra no mercado de licitação, ela tem um risco oculto, que é o risco da estrutura de transmissão dela, que é toda exposta às mudanças climáticas. Essas que há 28 anos ou há 20 anos atrás não eram tão importantes, ou foram mal mitigadas, ou foram mal pensadas. Hoje, as mudanças climáticas ameaçam, obviamente, as estruturas vulneráveis, e entre elas a estrutura elétrica. Então, o aterramento de fios, que é o caminho natural para resolver boa parte desse problema, precisa de uma entidade robusta. Não será uma entidade privada que terá capital para participar desse mercado, que segue a mesma lógica da última milha. Por que que todo mundo está fazendo entrega em São Paulo? Todo mundo faz entrega no Rio, em Porto Alegre, em BH. Porque é tranquilo fazer entrega, você tem infraestrutura, você tem parceiros. É difícil você fazer entrega no interior do Pará, no interior do Amazonas, navegar por rios para fazer entrega. A mesma entrega que você faz em São Paulo tem um custo elevadíssimo lá, né? A mesma coisa você pode pensar com os fios, né? O aterramento de fios é o caminho natural para resolver esse problema, mas ele tem um custo absurdamente enorme e que jamais será pago por uma entidade privada, porque ela não tem interesse nesse tipo de projeto. Ela não tem. Então, portanto, é um problema de forma e conteúdo a licitação da Enel em São Paulo, ok? Então, é isso, pessoal. Passei rapidamente, né? Rapidamente por aqui, apenas para que a gente possa lembrar duas atividades que parecem estar tão longe e sofrem ou padecem do mesmo mal de estrutura de mercado. É isso aí, gente. Gostou? Dá um likezinho, nos acompanhem, fiquem espertos aí no like, porque ao significar e ao marcar com o sininho no nosso canal, programa Depois da Vírgula, você é avisado quando há novos conteúdos. É isso aí, pessoal. Tchau, até a próxima.